Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta agora para falar um pouco sobre o setor de café. Bom, conforme já era esperado por todo o setor cafeiro aqui do país, as exportações se mantiveram firmes até o final de 2020 para o Brasil e os dados do Secafé divulgados ontem indicaram que o país exportou 44,5 milhões de sacas de café, um número que para o setor ele é muito positivo, era esperado, mas o ano, apesar de todas as incertezas que a gente teve no ano passado, inclusive para as embarcações, lá no começo da pandemia, o número comprova que o Brasil conseguiu embarcar esse montante de café e que a gente deve continuar aí com um número muito alto de exportação devido a essa safra de 2020 que foi muito positiva para o país. Mas para a gente entender melhor esses números, o que ele representa para o agronegócio como um todo, eu converso agora com o Nelson Carvalhais. O seu Nelson, ele fala em nome do Secafé, ele é conselheiro do Secafé. Seja bem-vindo, seu Nelson. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouco sobre esse ano, que foi um ano desafiador, mas com excelentes resultados. Seu Nelson, como o senhor mesmo disse, um ano desafiador, com excelentes resultados, e esse número de 44,5 milhões de saca ultrapassou, inclusive, um pouquinho do que a gente tinha conversado em dezembro, no mês passado. Como que o senhor faz o balanço desse mês de dezembro? O senhor faz um balanço eu peço que o senhor faça um balanço de 2020. Eu falei aqui na abertura que a gente tinha uma incerteza, sondava aí pelo mercado um medo muito grande quanto às exportações, a gente não sabia quais problemas a gente podia ter por conta da pandemia. Ao que tudo indica, é um problema superado, a gente teve um aumento expressivo de embarques para o café. Como que o senhor avalia esse número, seu Nelson? Bom, 2020, como todos nós fomos surpreendidos, e era inimaginável essa situação do Covid, correto? Quando nós estávamos ali em janeiro, fevereiro, nós sabíamos o que estava ocorrendo no exterior, mas eu acredito que um desafio como esse, um problema grave como esse, na minha geração e algumas recentes, nunca tiveram um desafio tão forte como este. Quando chegou março e ocorreu que o Brasil realmente reconheceu a pandemia e iniciou aqui no Brasil, foi uma interrogação, nós não sabíamos exatamente como tudo iria se comportar, porque você tem logística na exportação, uma estrutura de transporte de café, armazéns, escritórios, portos, e logo em seguida nós teríamos o início da colheita da safra brasileira, que era considerada uma das maiores safras que o Brasil colheu até hoje. E com isso os trabalhos se iniciaram. Toda a cadeia do agronegócio foi muito rápida e muito eficiente, porque em seguida todos, desde do nosso segmento, que é o comércio exportador, adotou as regras e orientações da OMS, governo federal, governos estaduais e municipais, e pegou toda a base científica que estava sendo transferida e nós adequamos ao que eram as nossas necessidades nas exportações. Tudo caminhou bem, felizmente, dentro do difícil cenário, dentro do triste cenário, e chegou também a colheita de café, que foi outro grande desafio para o segmento produtor. Com isto, nós conseguimos dar sequência a um bom ano. O Brasil ficou muito competitivo, porque nós tínhamos quantidade, qualidade, eficiência do segmento comércio exportador e capacidade de exportação. Além disso, o dólar ajudou muito essa comercialização, além de tudo. Então, todos os fatores, eles verteram para um sucesso do ano, e nós conseguimos concluir aí com 44,5 e quebrado as exportações brasileiras entre cafés verdes, solúveis e um pouquinho de torrado e moído. Foi um ano magnífico do ponto de vista de resultado, tanto em dólares quanto em reais, e isso tudo nos deixa muito felizes. Triste pelo problema do Covid, um desafio forte, mas que a luz no túnel já apareceu e eu acredito que em breve nós poderemos ter um outro cenário muito melhor. Seu Nelson, como sempre eu faço a leitura do relatório e coloco aqui alguns pontos que me chamaram a atenção, a gente já falou disso outras vezes, mas de novo me chamou uma atenção
maior a questão do Conilon. Ontem a gente teve uma conversa com o Secafé, onde o Secafé trouxe que esse aumento, só para o produtor entender, a gente teve um aumento de 24,3% na exportação do Conilon, e na reunião do Secafé para a imprensa, o relatório apresentou que isso é uma recuperação diante da seca intensa que as principais regiões ali produtoras enfrentaram entre 2014 e 2015. De novo, eu fiz essa pergunta para o senhor no mês passado, mas eu reforço. A gente continua, então, muito forte com o Conilon. É claro que a maior parcela é arábica ainda, mas o nosso Conilon ele continua forte e competitivo lá dentro. E se o senhor também acredita nessa recuperação para esse setor depois dos embates climáticos que o produtor dessa área enfrentou há uns anos atrás? Bom, sem dúvida, aquela seca que nós enfrentamos alguns anos atrás, ela derrubou a capacidade de produção fortemente, trazendo reflexos nesse mercado. Mas o setor de pesquisa na área tanto do Robusta, o nosso Conilon, como o Arábica, são muito eficientes. E o setor de Robusta, de pesquisa, trabalhou firmemente na recuperação desses cafezais, na reorganização, reestruturação, tanto no Espírito Santo, quanto na Bahia, Rondônia, Mato Grosso e outros lugares. E com isso fez que nós recuperássemos a capacidade de produção. A produção hoje, este ano do Robusta foi muito bom, do Conilon, e para o próximo ano promete, diferente do Arábica, que sofreu com a estiagem, o Conilon não. O ano que vem nós deveremos ter uma safra maior ainda de Robusta para poder atender este mercado. Tanto o consumo interno, que absorve muito, boa parte do que se bebe aqui internamente são de cafés robustas, talvez ao redor de 50%, nas exportações e também nas exportações do café solúvel, que são muito utilizados. Seu Nelson, é claro que falando em seca, a gente não consegue passar por esse assunto sem citar a safra 21 de Arábica do Brasil. A gente vem com essa exportação forte, aquecida, eu acredito que deve continuar aí nos próximos meses, pelo menos, mas e o segundo semestre do ano? O senhor já consegue visualizar uma condição para essa exportação, para essa produção? A gente ainda tem aquela incerteza para o tamanho da safra. Como que o senhor tem avaliado essa questão da seca para o café arábica hoje? Bom, que houve um prejuízo nas regiões de produção de arábica no sul de Minas, no Triângulo Mineiro, no Cerrado Mineiro, no estado de São Paulo, principalmente na Mogiana, no estado de São Paulo, houve, isso é inquestionável, é certo e líquido. Agora, falar em números ainda é difícil, eu acho que nós vamos ter uma certeza maior em fevereiro, março. O Brasil, no momento, o que ele exporta, o que ele fornece às indústrias, tanto no exterior como aqui internamente, são os cafés remanescentes, poucos que nós tínhamos, mais a colheita esta que ocorreu agora em 2020/21. Portanto, eu acredito que esse primeiro semestre continuará forte, mas a questão da arábica para a próxima safra, sem dúvida, trará reflexos e fortes. Eu acho que haverá uma redução até o momento. As informações que temos são de uma quebra na produção da arábica que será importante, mas eu acho que seria mais responsável, mais ajuizado de nossa parte. Nós temos essa avaliação em fevereiro, março, do volume que nós vamos dispor para a próxima safra. Este primeiro semestre, o Brasil, acredito, vai continuar exportando normalmente, fortemente, terá café para o consumo interno. O segundo semestre deverá trabalhar bem. Eu acho que a grande dificuldade será na entre safra do ano que vem, entre a safra 21 e 22. 21/22 com a safra 22/23. Ali eu acho que irá se apresentar as maiores dificuldades para a aquisição dos cafés arábicas devido à menor oferta. Seu Nelson, e falando em mais um ponto do relatório, mais uma vez eu observei que a gente teve aí uma exportação de destaque para países produtores de café, perdão. A gente continua levando o nosso café até importantes produtores como Vietnã, Colômbia, América Central, a gente tem no México também. Como que o senhor avalia
essa entrada do café brasileiro em lugares que são tão importantes para a produção também? Importantíssimo. Eu quero lembrar que o café brasileiro ele está presente em quase ao redor de 130 países no mundo. E nós temos aí próximo dos 40% do mercado global. De cada 3 xícaras de café que se bebe no mundo, mais de uma é de café brasileiro, correto? Então, nós temos nesse rol de importadores de café ou outras origens, demonstra que o café brasileiro, inclusive, está podendo atender a esses mercados que produzem também, devido à nossa qualidade, à nossa possibilidade, nossa capacidade logística de entregar e competitivo. Então, é muito importante. Veja só, países como México, Colômbia, Indonésia, Vietnã, vários países compram, que são produtores de café, compram os cafés do Brasil. E nós notamos que nos últimos anos, principalmente, houve um incremento destes países importando mais café do Brasil. E para o setor de cafés diferenciados, São Nelson, é uma outra dúvida que a gente passou o ano inteiro, o ano de 2020 inteiro conversando, porque foi um dos setores mais afetados por conta da pandemia. A gente teve um incremento também nessa produção, são quase 8 milhões de saca. Como que o senhor avalia isso? A gente já começa a enxergar uma retomada para esse consumo, mesmo vale lembrar que a gente não teve nenhuma queda, aparentemente a gente não teve nenhuma queda muito expressiva para o consumo de café ao redor do mundo. Como que o senhor avalia? É um cenário positivo, essas quase 8 milhões de saca, esse número tende a aumentar? Qual que é a avaliação que o senhor faz? Bom, primeiro foi um número muito bom, né? Nós temos aí quase 8 milhões de sacas exportadas de cafés diferenciados. Agora, é importante explicar o que é café diferenciado. Primeiro, o café brasileiro, eu considero todo café brasileiro café muito bom. Nós melhoramos a qualidade nesses últimos 30 anos, fantástico, como produtividade e qualidade. Agora, o que acontece? Chamamos de diferenciados todos os cafés que agrega algum valor através de um processo, pode ser um processo de café lavado, cereja descascado, ou algum outro tipo de processo, algum tipo de certificação e também os cafés especiais, nem tudo é especial, é uma parte disso nós consideramos cafés especiais. Então, mas é muito, muito importante. Para se ter uma ideia, eu acredito que devido a esse ajuste de mercado que tivemos no último ano, essa adequação, que o sistema Horeca, hotéis, restaurantes, cafeterias e outros bares, padarias, foram altamente atingidos, reduzindo o consumo doméstico conseguiu equilibrar esse consumo global. Com isso, o que acontece? Esses cafés são cafés que também a exigência dentro do consumo doméstico é muito alta. Então, são cafés que têm uma certificação, que atende o consumidor, que possam realmente exigir uma xícara de café muito bom e que o Brasil pode fornecer. Aliás, eu lembro, essa é uma parte das exportações, mas o café brasileiro, de uma maneira geral, é muito bom, se adequa a inúmeros consumidores. O Brasil é como se fosse um país que tem inúmeros países produtores aqui dentro, com diferentes qualidades, podendo atender diferentes mercados e com consumidores exigentes. São Nelson, falando um pouquinho agora sobre consumo, essas últimas informações, essa vacinação contra o Covid, mundo afora, e também agora a gente iniciando aqui no Brasil essa vacinação, ela trouxe, de certa forma, um sentimento de alívio, de esperança para o setor? Como que o senhor avalia? Com certeza. Para nós foi uma grande notícia o início da vacinação aqui. Começou por São Paulo e eu acredito está se estendendo pelo Brasil inteiro. Isso é uma esperança, e para o mundo inteiro, é uma esperança fantástica. Eu acho que isso mostra a capacidade, a resiliência de todos os países, o trabalho, a pesquisa científica, para que a gente possa obter um excelente resultado e que possamos ter uma certa normalidade de volta, né? E eu acredito muito que isso terá reflexos fortes no consumo. O consumo, beber café é um hábito fantástico, apaixonante, as pessoas, é um prazer, é uma maneira de se socializar.
Eu acredito que, em breve, com essa vacina, nós poderemos ter essa regularidade ou essa normalidade. Para nós, é extremamente importante. Acho que não só para nós do café, para todo mundo, para todos, de suma importância. Seu Nelson, para a gente finalizar, gostaria de explicar para quem está nos assistindo. Hoje eu apresentei o seu Nelson como conselheiro do Secafé. Anteriormente, a gente, nos últimos 5 anos, todo mundo que conversou com o seu Nelson o apresentou como presidente do Secafé. Mas o seu Nelson está encerrando, né, seu Nelson, a sua história como presidente. Teve uma eleição. Gostaria que o senhor fizesse um balanço desses últimos 5 anos e nos contasse para o produtor quem agora vai representar esse órgão tão importante aí para o país. Bom, para mim e para o Secafé e para todos nós foram 5 anos muito importantes. Nós pegamos 3 governos diferentes, 3 ministérios da agricultura diferentes e de situações diferentes de economia no mundo, no Brasil. Afinal, nós pegamos uma recessão após o impeachment, pegamos aí o Covid, que foi um grande desafio, mas foi um sucesso de uma maneira geral. O Secafé se reestruturou, criou pilares nesses 5 anos e meio, dando muita ênfase à sustentabilidade. Temos uma equipe extremamente eficiente, um conselho que apoia e os associados que nós podemos atender. Para mim eu saio tranquilo, com missão cumprida. Eu sugeri que nós foi até uma sugestão, criasse nos estatutos que só fosse permitido uma eleição e uma reeleição, uma eleição, lógico, e uma reeleição. Então, o meu prazo terminou neste último ano, eu ainda fiquei um pouco mais devido à crise do Covid, por uma questão cívica, uma questão de civilidade, e em dezembro, quando eu achei que as coisas estavam razoavelmente mais claras, nós pudéssemos, então, efetivar as eleições. Irá me substituir na presidência do Conselho e a vice-presidência a Flávia Paulino, irá substituir o Nicolas Rueda, que é da IDFMAN Volcafé, e o Sr. Gunther Hausler, que é da Neumann Coffee Group. E a Flávia continua como secretária dessa chapa. São 3 pessoas ótimas, eu tenho certeza que o Secafé terá uma continuidade, o mesmo trabalho, a procura de atender os seus associados, entrosar com toda a cadeia do agronegócio, representar o Brasil fortemente lá fora e ter um cunho forte na sustentabilidade. Não posso deixar, por menos, uma boa equipe, uma diretoria que sempre nos deu apoio e que irá continuar, e essa gente toda trará esse corpo que eu julgo de excelente resultado para essa futura gestão da nova presidência do Secafé. Muito obrigado, só posso agradecer a vocês, eu estou à disposição de todos, mas eu não sou mais o presidente, agora eu volto para a minha cadeira no Conselho. Seu Nelson, eu gostaria de finalizar, chegou uma mensagem aqui, direto da redação aqui para o senhor, a Carla Mendes, a nossa editora aqui do site, a jornalista especializada em soja, ela deixa uma mensagem para o senhor, nossa gratidão total ao senhor Nelson Carvalhais pela dedicação à cafeicultura nacional, somos muito felizes por tê-lo conosco. Então, eu reforço a mensagem da Carla, seu Nelson, eu agradeço a disponibilidade durante esse período, a paciência em me explicar várias vezes, em vir falar aqui com Notícias Agrícolas, para a gente deixar aí o setor muito bem informado, como a gente fez nesse último ano. E deixo o convite aberto, o senhor é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas, para vir quando quiser falar de café aqui com a gente. Olha, eu que agradeço, vocês como sempre muito gentis, eu agradeço a todos aí da Notícias Agrícolas e pelo belo trabalho que vocês desenvolvem, e eu agradeço a toda a imprensa, a todos os meios de comunicação que sempre estiveram ao nosso lado de uma maneira, através de uma maneira transparente, podendo levar a realidade para o mercado de café. Para nós é de suma importância o trabalho de vocês. Eu agradeço e fico emocionado pelas gentis palavras e estou aqui à disposição. Mais uma vez, às Notícias Agrícolas, a todas vocês, a toda a equipe, meu muito obrigado. Muito obrigado, seu Nelson. A gente se fala por aí. Até breve. Muito obrigado.
Portanto, essa foi a nossa conversa com o seu Nelson Carvalhais, agora conselheiro do Secafé, que trouxe para a gente um balanço geral de como foi o ano de exportação do café brasileiro. Lembrando que o Brasil bateu recorde com 44,5 milhões de sacas exportados no mês de dezembro. Bom, o seu Nelson trouxe que a perspectiva para esse primeiro semestre é ainda de uma exportação aquecida, devido a essa grande safra que o Brasil colheu no ano passado. A gente tende, então, a ver aí os números bastante elevados, bastante positivos para o setor de café nos próximos meses. Já no segundo semestre de 2021, as exportações elas ainda são uma incerteza, porque a gente ainda não sabe ao certo qual o tamanho da quebra da safra, principalmente do café arábica para o Brasil, levando em consideração o ano de ciclo baixo para a cultura e também o grave estresse hídrico, altas temperaturas que o produtor enfrentou. Bom, eu sou Virginia Alves, vou ficando por aqui, mas não sai daí que já já o Alexander está por aqui com o fechamento da soja.